Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, beneficente e misericordioso. Continuamos com a nossa série sobre a prece, a súplica e a recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. Sempre aprendemos que os dua, a prece, é muito importante para nós, ser humano, pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala para aquilo que nós precisamos, aquilo que nós devemos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas sempre fica uma pergunta: será que Allah subhanahu wa ta'ala ele responde a todas as preces? Tudo que a pessoa pede a Allah subhanahu wa ta'ala, ele responde? Nabi sallallahu alaihi wasallam nos ensinou que tudo que é feito com sinceridade, Allah subhanahu wa ta'ala aceita. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele falou no Coran, prometeu-nos também, mostrou-nos, onde ele diz: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Allah subhanahu wa ta'ala diz: quando os meus servos perguntarem-te sobre a mim, diga para eles que eu estou perto e eu respondo o pedido daquele que me pede, a súplica daquele que suplica para mim, aquele que vira para mim, eu respondo. Allah subhanahu wa ta'ala está a informar a nós, está a dizer a nós que quando a pessoa pede com sinceridade, Allah subhanahu wa ta'ala responde. Mas tudo que nós fizemos, imaginem que for um pecado, você pensa: Deus, será que Deus vai dar? Então isso entra no hadith de Nabi sallallahu alaihi wasallam, onde ele diz: não há nenhum muçulmano que ele possa pedir a Allah subhanahu wa ta'ala qualquer dua que nesse seu pedido laysa fiha ithmun, nesse pedido não tem pecado, não é um pedido de você cometer um pecado, não é um pedido de você cortar a relação com sua família, excepto que Allah subhanahu wa ta'ala responde. Isso que quer dizer no hadith do profeta? Que não é permitido que você peça a Allah para cometer o pecado. Allah não vai responder. Não é permitido que você peça a Allah para cortar a relação familiar nesse sentido. Não, Allah não aceita. Você imagine, você senta em frente de Deus, pedindo para que Deus te acabe com a sua relação familiar. Então, esse não é permitido dentro do Islã. Então, Allah subhanahu wa ta'ala não aceita esse tipo de pedido para aquele que vai pedir a Allah para cortar a relação familiar. Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele diz para nós que Allah subhanahu wa ta'ala aceita os dua, é aquele dua que é feito com concentração, que é feito por necessidade, que é só feito para pedir a Allah. No Islã, não é permitido que nós usemos a intercessão para pedir a Allah. Quando você quer algo, você vai pedir a pessoa, ou vai em casa do sheikh, ou vai... Não, sheikh, você que é o sheikh, peça a Allah para me dar isso. Não, você sozinho, você sabe o que você quer, você sabe como se aproximar a Allah subhanahu wa ta'ala. E como sempre é dito, que sempre na última parte da noite, Allah subhanahu wa ta'ala desce para o céu, mais perto da terra, e ele diz: onde estão aqueles que querem pedir o perdão para eu perdoar a eles? Onde estão aqueles que necessitam de ajuda para me pedirem para eu poder ajudar a ele? E nesse tempo é um tempo importante de nós acordarmos, fazermos nossa ablução e pedirmos a Allah daquilo que nós necessitamos. E Allah subhanahu wa ta'ala responde diretamente daquilo que nós queremos. Existem 3 formas de aceitação dos nossos pedidos. Allah responde? Sim, responde. Todo pedido feito, que não seja pecado, que não seja cortar a relação, Allah subhanahu wa ta'ala aceita. Mas Nabi sallallahu alaihi wasallam nos ensinou que Allah subhanahu wa ta'ala aceita uma das 3 formas.
todo o seu pedido que você faz, Allah subhanahu wa ta'ala aceita. Mas como? Primeiro, Ele aceita diretamente. Você pediu algo e Ele te dá na hora, te dá exatamente aquilo que você pediu. Porque Ele sabe que você precisa, você é necessitado. Ele sabe que isso é benefício para você, então Allah vai te dar naquela hora. E a segunda forma que Allah subhanahu wa ta'ala responde para nós, você pede uma coisa que você precisa, mas Allah subhanahu wa ta'ala sabe que aquilo não vai te ajudar, não tem necessidade para você, ou Allah precisa trocar aquele seu pedido e Allah não te dá na hora. Allah faz troca. Imaginem que você estava contado para fazer um acidente, por exemplo, ou algo de errado ia acontecer. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, em vez de te dar aquilo que você pediu naquela hora, Allah troca aquele acidente por seu pedido. Para você, acha que Allah subhanahu wa ta'ala não respondeu. Você acha que Deus não respondeu o seu pedido, mas Deus respondeu de uma forma que você não percebeu. Uma forma que você necessitava. Por exemplo, o seu filho, ele estava doente. Allah não te deu a casa que você pediu, mas Allah deu a saúde à sua família, deu a saúde à sua esposa, deu a saúde ao seu filho. Às vezes, eu estou pedindo para eu ter um emprego bom que me necessita, um emprego bom, mas Allah salvou sua esposa, Allah salvou sua família. Allah, em vez de dar uma doença, porque você poderia trabalhar ganhando bem, mas gastando tudo na doença. Então, Allah, para não te dar esse sofrimento, Allah tirou aquela doença daquela pessoa mais próxima de você, ou a sua doença, ou o seu acidente, ou algo mal que poderia acontecer. Na sua teoria, você diz que Deus não me respondeu o que eu pedi, mas Deus respondeu daquilo que é benéfico para você. E a terceira forma que Deus responde é que Ele não te dá na hora, Deus não troca por uma coisa que você necessita, mas sim Deus guarda para o paraíso. Para que quando você chega na hora, Deus vai apresentar para você que esse é aquele seu pedido que você pediu no dunya, no mundo. Você pediu algo X, mas eu não te dei porque eu achei que aquilo não poderia te beneficiar e eu troquei isso para te dar no paraíso o seu lugar melhor. Então, quando nós pedimos a Allah com sinceridade, com devoção, tudo que nós pedimos que não seja pecado, Allah subhanahu wa ta'ala responde uma dessas três formas. Ou dá na hora e você vem, é aquilo que você já fica satisfeito. Eu pedi a Deus para que me conceda isso, me deu exatamente o que eu queria. Porque Deus sabe que aquela coisa é benéfico para você e aquela coisa é melhor para você naquele instante que Ele te deu. Mas quando Ele sabe que não é benéfico, não é melhor para você, Deus te dá de uma outra forma. Por isso que nós não podemos cansar em fazer nossas preces, em pedir a Deus. Não podemos ter na nossa mente, eu pedi muito a Deus e Deus não me deu. Não. Às vezes é naquele exato momento em que você diz que eu cansei de pedir, Deus não está a me dar, é aquele momento que Deus poderia te dar. Então não pare, continue a suplicar a Allah, continue a recordar a Allah, continue seu esforço pedindo sua família para pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, porque vai chegar um tempo em que Allah subhanahu wa ta'ala vai responder aquilo que você quer exatamente. Como nós dissemos, para resumir, desde que não seja um pecado, você pedindo para cometer um pecado, você pedindo para cortar a relação familiar, então isso não é permitido. Imaginem que você senta, vai pedir a Deus, eu preciso matar fulano. Você está fazendo uma coisa errada. Como é que Deus vai conceder essa força para você poder cometer esse crime? Então não é permitido dentro do Islã você pedir essas coisas erradas ou para prejudicar. E lembre-se, sempre que você faz dua, Deus responde, os anjos respondem também para você. Então, por isso que não é aconselhável você chega, senta e faz prece para que Allah prejudique alguma pessoa.
mas aquele fulano que acontece isso, aquele fulano que fica doente, é um exemplo. Não, você não esqueça que naquele instante que você está pedindo, os anjos estão respondendo para você. Quando você faz prece para seu irmão, para seu amigo, os anjos também dizem amém, que isso também seja para você. É por isso que temos que ter cuidado quando nós pedimos a Allah, quando nós suplicamos a Allah, quando nós pedimos aquilo que nós queremos Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah nos dê essa força, que Allah nos dê essa compreensão de nós entendermos o que nós devemos pedir a Allah. Porque Allah não está lá para brincar conosco, mas sim para sempre nos beneficiar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين.